o aborto na visão espírita. O que o Espiritismo fala exatamente sobre isso? Quando nós falamos sobre aborto, nós principalmente falamos sobre o valor da vida. Diga sim à vida, não ao aborto. Esse é o nosso tema, a valorização da vida. A maior parte dos textos de hoje está no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem muitas perguntas e muitas respostas para a nossa vida. E traz para nós muitas respostas sobre o aborto. Então, antes de falar exatamente do aborto, eu quero falar com vocês sobre o valor da vida. Tudo começa na vida. Então, se nós temos uma compreensão maior sobre o valor da vida, nós vamos entender o que do não abortar. Então, qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Essa pergunta está no Livro dos Espíritos, no número 132, e que é a seguinte, a resposta. Deus a impõe na encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, nós, Espíritos encarnados, dentro desse corpo, estamos aqui com o objetivo de nos aperfeiçoarmos. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Ou seja, para uns é uma expiação no sentido de a gente ter que enfrentar nossas provas e cumprir o que nós escolhemos fazer aqui. Outros vêm com a missão. Um exemplo, Chico Xavier, de repente veio com a missão de construir todo o Espiritismo, trazer o Espiritismo aqui no Brasil mais perto de nós. E assim, dependendo de cada um, tem missão, outros estão aqui como expiação. Todavia, para alcançar essa perfeição, devemos suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Isto é, nisto que está a expiação. Então, o que essa frase, o que essa pergunta quer nos ensinar? De que nós estamos aqui para progredir, para nos aperfeiçoar, e nós precisamos contornar os obstáculos, nós precisamos enfrentar as nossas dificuldades e seguir em frente. Então, o objetivo da nossa encarnação é exatamente essa. Nos aperfeiçoarmos através de cada encarnação que a gente tem. E o aborto, nesse sentido, então, ele é contrário, porque a vivência na Terra ou em outros planetas, porque nós podemos viver, o espírito pode viver em outros planetas, é sempre uma oportunidade de aprendizado e a evolução. E o aborto é exatamente uma situação contrária. Ele tira essa oportunidade de encarnar, tira essa oportunidade do ser, do espírito, de vivenciar, de se aperfeiçoar, em cada vida onde ele tem a oportunidade de nascer. A doutrina espírita também tem como fundamento a pré-existência da alma, ou seja, essa vida aqui não é a única vida que nós temos. O nosso espírito já viveu em outros corpos, em vidas anteriores. E agora nós estamos, cada um de nós aqui nesse corpo, cada um de vocês, vivenciando esta vida, experimentando esta vida, aprendendo nesse momento. Uma nova experiência, novos aprendizados, para futuramente, em outras encarnações, nós sermos pessoas melhores. Por isso que o objetivo da encarnação é aperfeiçoar, vivenciar, aprender com o passado, melhorar o presente para ter um futuro melhor. Então, Kardec cita, nos livros deles, que nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Nascer, morrer, não é essa a nossa vida? Renascer, progredir sempre, tal é a lei. Kardec cita isso em seus livros. Ainda falando sobre o valor da vida, no Livro dos Espíritos, a pergunta 880 é a seguinte: qual o primeiro de todos os direitos naturais da pessoa humana? Qual o primeiro de todos os direitos? Nós temos o direito de viver. Isso, inclusive, consta na Constituição. Não só na lei de Deus, como na lei do homem. Todos temos o direito de viver, de ir e vir. Por isso que ninguém tem o direito de atentar contra o seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. Aqui, o que é seu semelhante? O próximo. E também comprometer a existência corporal. É o próprio aborto, que também é um ser, é um espírito.
Dentro, uma mulher grávida, ela é um ser individual, e aquele bebê que está para nascer também vai ser um ser individual. Então ela está atentando a vida de um outro ser, que quer ter a oportunidade de encarnar com o objetivo de se aperfeiçoar, de repente congregar com aquela família, com aquela mãe. E como é que inicia a vida do espírito na barriga da mãe? Como é que começa a vida? Porque às vezes o aborto é permitido no primeiro mês, no segundo porque diz que não há vida. Não é bem isso que os espíritos nos respondem. A pergunta é: em que momento a alma se une ao corpo? Porque nós somos corpo e alma. Que momento que há essa união? Na concepção, da concepção do espermatozoide com o óvulo. Quer dizer, quando há união, já começa a ter um espírito ali junto daquele feto, junto, querendo, se preparando para encarnar nesta vida. Então, nesse momento que há união, já começa a ter um espírito interessado em querer nascer daquela mãe. A união começa exatamente, o espírito designado para habitar aquele corpo, se ligar a ele por um laço fluídico, até o instante do nascimento da criança. Quando a criança nasce, há a união completa entre o espírito e o corpo. Durante a gravidez, há uma ligação, então, com o espírito e o corpo. E quando nasce, se completa, mas já há essa vontade de nascer através daquele ser. Por que o espírito escolhe aquela mãe? Por que aquela frase que diz que não foi escolhido para nascer ali? Nós sempre escolhemos. Ou se não escolhemos, mas nós estamos naquela família, nós nascemos daquela mãe, nós participamos daquele grupo de pessoas com um objetivo. Então não é por acaso que nós estamos na família que nós estamos. Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais do aborto. Agora eu citei um pouco mais para vocês sobre o valor da vida, né? De como é importante a vida. Isso não só no espiritismo, mas como em todas as religiões, inclusive na própria Constituição brasileira. Então quais são os tipos de aborto que existem? O espontâneo e o provocado. A figura aqui diz o seguinte: qual é a diferença entre um bebê desejado e não desejado? Há diferença? Não é um ser? Não há nenhuma diferença. Se a gente refletir um pouquinho, né? O que eu estou falando para vocês aqui é sempre uma prevenção. Depois eu começo a falar um pouquinho sobre já o que aconteceu. Quanto mais nós conhecemos de que o aborto não é saudável, nem para aquele espírito abortado, nem para essa família, nem para esses pais, nem para essa mãe, menos uma pessoa se chega nesse momento, pensa no aborto. Porque ela já tem uma consciência maior. Eu tive essa semana conversando com uma pessoa, eu falei para ela sobre essa palestra, e ela disse simplesmente: eu abortei há muitos anos atrás. Jamais faria hoje, assim, jamais. Na época eu fui muito ignorante. Mas a situação me levou a isso. Não tinha uma escolha. Então nós também não estamos aqui para julgar situações, né? A gente só apresentar para a gente aprender um pouco sobre isso. Então, quais são as causas da visão do Espiritismo do aborto espontâneo, que acontece independente, né, da mãe querer ou não querer? O Livro dos Espíritos nos informa o seguinte: quando em alguns casos o reencarnante desiste da prova, como os laços que o unem ao corpo são ainda muito frágeis, que é aquela ligação durante a gravidez, facilmente podem romper-se por vontade do espírito, se esse recua diante da prova que escolheu. Um exemplo, né? O espírito está lá no mundo espiritual e vai, de repente, renascer daquela mãe. E ele tem como prova que ele escolheu para se aperfeiçoar nesta vida aqui, de repente, pensar assim, nascer sem as mãos. Escolheu uma situação assim, uma situação mais dura.
Porque de repente na vida passada ele usou as mãos para matar, ou na vida passada usou as mãos para cometer o mal. Então ele disse, olha, melhor nascer sem mãos, que daí eu não vou praticar o mal. É uma escolha que a gente faz no mundo espiritual para uma vida nova. Mas, de repente durante a gravidez, eles percebem que é uma prova muito dura que ele vai ter pela frente. E aí ele pensa, né, esse espírito, será que eu vou conseguir superar? Será que eu vou conseguir enfrentar? E ele desiste, e aí uma das situações de aborto espontâneo. Muitas mães se perguntam, por que eu perdi o bebê? Então existem muitas causas. Uma é o espírito desistir, outras é o próprio corpo, a própria uma doença, alguma, nesse sentido do corpo físico da mulher, né? Se esse espírito desiste desse corpo, esse bebê ele não vem, ele não vinga, porque não vai ser outro espírito que vai fazer parte. Se desistir esse espírito, esse feto ele não vai vingar, então vai acontecer o aborto espontâneo. Um outro tipo de aborto espontâneo. O que o Kardec pergunta aos espíritos e eles respondem? Há como indica a ciência, crianças que desde o ventre materno não têm a possibilidade de viver. Né? A gente sabe que a ciência diz, olha, esse bebê não tem possibilidade de viver. Qual o objetivo disso? Por que isso acontece com o ser humano, com a mulher, né? Isso acontece frequentemente, né? Os abortos espontâneos acontecem frequentemente. Deus o permite como prova, quer para os pais, quer para o espírito da criança. Então, quando acontece a perda de uma criança, pode ser uma experiência para o espírito, uma necessidade de ele passar por essa situação, e para os pais talvez algum aprendizado também de valores. Que tipo de valor? Talvez valorizar mais a vida, talvez reclamar menos. Nós temos tantas coisas para aprender na nossa vida. Então, quando acontece uma doença, quando acontece uma perda, quando acontece uma dificuldade grande na nossa vida, isso é para a gente refletir e repensar nossos valores. O que eu preciso mudar na minha vida? De que forma eu preciso agir? O que eu preciso fazer de diferente? Então, sempre é uma prova para o espírito e para os pais. Um aprendizado, o aborto espontâneo. Né? Então, se tem aqui dois casos. E qual é a razão dessas mortes prematuras? É exatamente as imperfeições da matéria. De acordo com a saúde dessa mãe, da situação dela, não vingou. Então, desiste o espírito e também esse corpo. Novamente, esse espírito vai ter que esperar uma nova possibilidade de encarnação, talvez dessa mesma mãe ou de outras, para ele poder cumprir com a sua missão de encarnar. Então, esse espírito escolhe um outro corpo, outros pais, ou os mesmos na próxima situação, se houver essa possibilidade. E o aborto provocado? Que o outro é independente, às vezes, da nossa vontade, né? Mas o aborto provocado depende das nossas atitudes, das nossas escolhas, do nosso desespero, da situação que se vivencia no momento. Antigamente, as mulheres que engravidavam solteiras, elas eram expulsas de casa, elas eram maltratadas, envergonhadas, os pais iam trazer vergonha para a família. Então, quantos abortos não aconteceram por situações familiares? Hoje não é mais assim. Ou vários outros tipos de situações. Então, o desespero, ele leva às vezes uma mulher a cometer o aborto. Separações. Então, o que fala o livro dos Espíritos? O que os Espíritos respondem para nós? Dá para ver bem, né? O que os Espíritos respondem para nós sobre o aborto provocado? Quais são para o Espírito as consequências do aborto? É uma existência nula que terá que recomeçar, ou seja, aquele espírito que ia nascer através daquela mãe, e essa mãe aborta, ele se decepciona, ele tem que novamente voltar e se preparar para talvez nascer dessa mãe novamente, ou de outra de novo, mas vem a frustração. Porque talvez aquele espírito com essa mãe, com esse pai, com essa família, tinha algum resgate.
alguma situação de reparação, e não houve oportunidade porque a mãe, por um motivo ou outro, né, ela cometeu o aborto. E aí o espírito terá que recomeçar de novo, esperar uma vez, uma nova reencarnação. Mais uma pergunta de todos. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação, ou seja, como um dia, ou 8 meses, ou 9 meses? Ah, mas só tem 2 semanas, ainda não se formou o bebê. Se a ligação, conforme eu falei antes, entre o espírito e o corpo já acontece na concepção, já há uma ligação, já há um interesse, já há uma preparação para a encarnação, há sempre crime na lei de Deus, porque é impedir a alma de suportar as provas das quais o corpo devia ser um instrumento. O nosso corpo é um instrumento do espírito para evoluir. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento perante Deus, porque impede uma alma de passar pelas provas através do corpo que se estava formando. E aí a gente sabe que são momentos de desespero de uma pessoa, né, cometer o aborto. Mas quanto mais nós conhecemos, quanto mais a gente sabe que isso é prejudicial para o espírito, para aquela criança que iria nascer, para a família, menos se pensa nisso. E esse é o objetivo nosso no Espiritismo, trazer, né, uma reflexão sobre isso, que se alguém chegar numa situação como essa e pensar em abortar, diz, não vou fazer isso. Tem tanta gente querendo adotar, né? E se houver um caso de sacrificar a mãe? Ela tiver uma gravidez de risco, como se fala, no caso em que a vida da mãe esteja em perigo pelo nascimento do filho, existe crime ao sacrificar a criança para salvar a mãe? Olha o que os espíritos respondem. É preferível sacrificar o ser que não existe ainda, ou seja, o bebê, a sacrificar porque existe, que é o caso da mãe. Então, se há risco de vida e que não tem chance, né, a mãe pode sucumbir, os espíritos respondem que de repente é aceitável o aborto. Claro que isso é uma decisão da medicina, né? De dizer se é ou não é um risco para a mãe. Então, entre quem já está encarnado e precisa seguir em frente, precisa se aperfeiçoar e progredir, permanece, e esse espírito que queria renascer ali ainda não vai poder renascer neste momento, porque essa mãe estaria em risco de vida. Então, nesse caso, não é um aborto provocado, mesmo sendo feito por um médico, mas ele não é intencional no sentido de tirar uma vida, mas sim de salvar outra. Temos aqui sempre o exemplo dessa pessoa maravilhosa, Maria Teresa de Calcutá, que diz o seguinte: eis porque o aborto é um pecado tão grave. Não somente se mata a vida, mas nos colocamos mais alto que Deus. Os homens decidem quem deve viver e quem deve morrer. E nós temos esse direito de decidir. Eu decido, você vive, você não vive. Você vive, você não vive. É mais ou menos assim. E aqui ela fala, nós queremos nos colocar acima de Deus. Eu fui pegar aqui um exemplo, dei uma pesquisada, né? Peguei um exemplo e me lembrei da Celine Dion, que canta aquela música Titanic. Acho que todo mundo já assistiu o filme Titanic aqui, né? Aquela música maravilhosa, aquela música linda, uma cantora que tem músicas maravilhosas, a Celine Dion. E olha só o que ela fala aqui sobre o depoimento dela. Minha mãe ficou devastada ao saber que estava grávida pela 14ª vez. Gente, é filho pra caramba. Pensou em me abortar. Foi ao padre, e o padre convenceu ela a ter o filho. Imagina, né? A igreja é contrária ao aborto, ela foi a pessoa que com certeza ia convencer do contrário, né? Devo minha vida ao sacerdote. Olha só. Deve a vida dela ao sacerdote. Um conselho, né? Quando minha mãe se recuperou, me amou tão apaixonadamente como a todos os meus irmãos. Então imagina o desespero dessa mulher com 14, 14º filho, a situação já não sabe qual era, para ela pensar no aborto. E mesmo assim, se tornou hoje uma cantora, uma pessoa, né, maravilhosa, canta músicas maravilhosas e lindas, e teve a oportunidade de nascer, e aí está trazendo
seus ensinamentos para todo mundo, né? Então, digamos sim à vida e não ao aborto. Porque a mulher não é dona da vida que foi gerada dentro do seu ventre. A gente acha que nós somos donos. Eu sou dona desse bebê. Nós não somos donos dos nossos filhos. Nós não somos donos dos nossos netos. Não somos donos dos maridos, nem das esposas. Muitas pessoas acham que são donos dos filhos, mas os filhos seguem caminho. A gente, por um tempo, tem a oportunidade de cuidar deles. Mas depois eles fazem suas próprias escolhas. Que às vezes não são como a gente gostaria que fossem, mas são as escolhas deles, assim como nós escolhemos também. Porque para o espírito é uma desencarnação violenta. Ele não está preparado para ser rejeitado. Porque esse espírito que quer nascer, ele é rejeitado por essa mãe, essa família, né? Então, Emmanuel também cita o seguinte texto: recebamos na criança de hoje, em pleno mundo físico, o companheiro do passado que nos bate à porta do coração, suplicando resgate e socorro. Então, como eu falei para vocês no começo, nós estamos nessas famílias porque nós escolhemos elas por um motivo ou outro, para resgatar. E aqui sempre tem um pouquinho um menino com uma afeição maravilhosa, né? Que ele diz o seguinte, né? Você já reparou para pensar que todo mundo que é a favor do aborto já nasceu? Gostei muito dessa imagem, olha só, perfeita, né? A reflexão. E aí, depois do que a gente comentou aqui, o aborto é solução ou ele é problema para uma mãe, para um pai, para uma família? Porque às vezes não é uma decisão sozinha de uma pessoa, é uma decisão de mais pessoas. Essa semana eu conversei com uma pessoa que eu falei sobre o tema, disse que ela tinha abortado, ela disse que foi uma decisão do casal. É uma solução ou é um problema depois desses ensinamentos que a gente teve? Qual é a consequência do aborto para uma mãe, então? Para a mãe. Afasta os recursos de reabilitação com essa criança. De repente eles tinham um resgate de vidas passadas, eles deveriam estar juntos para resgatar isso. E a felicidade da maternidade. Porque sempre tem aquela frase, como é difícil ser mãe, mas é maravilhoso. Também gera desajustes psíquicos. Com o tempo, às vezes, vem o remorso de ter praticado, né, o aborto. Tem gente que tem pesadelos com crianças, crises nervosas, e aí eles vêm a depressão. Então, assim, no momento de desespero, a pessoa quer resolver aquela situação, mas para o futuro, às vezes, leva ela a ter esses pensamentos, essas situações. Isso até melhorar, tem, claro, chances de reparação. Mas até chegar a isso, a pessoa carrega todas essas culpas, essas tristezas e essas situações. E para o espírito que ia reencarnar naquele corpo, naquela mãe, quais são as consequências para esse espírito? Trauma, provocado pela morte violenta, desgosto pela oportunidade de evolução perdida, ele novamente tem que esperar uma oportunidade para reencarnar, e não raro, toma-se de rancor, de raiva por essa mãe que abortou, e transforma-se em obsessor dos pais, porque ele se sentiu rejeitado. Então também às vezes tem isso. Então, se já aconteceu, como é que a gente pode reparar? Mas agora eu estou me dizendo tudo isso, já voltei, como é que agora eu vou reparar o meu erro? Para não ter mais crises, não ter pesadelo, não ficar mais deprimido, me sentir melhor, sinto culpa. De que forma eu posso reparar? De que forma eu posso mudar? Porque o passado a gente não consegue mais mudar, mas a gente pode mudar o nosso futuro. E Deus é muito bondoso conosco. Ele sempre nos dá a chance do perdão. Nós sempre temos a chance do perdão. Depende de cada um de nós, depende de querermos melhorar, depende de querermos evoluir, para termos um futuro melhor. Quais então são as formas para a gente reabilitar da falta cometida? Arrependimento primeiro do ato, se convencido que o ato que fez realmente é um ato que não foi correto. E aí reparar. Como é que eu posso reparar?
através de ter, de repente, outros filhos, se for possível, mas se não for, temos outras formas. Conversar através de preces, a oração diária, com esse espírito que de repente abortou, pedindo perdão, conversando com ele no sentido de explicar a situação que passou, que estaria arrependido, que quer reparar, que se tivesse nascido teria amado, tentar essa parte amorosa, né, com esse espírito abortado. Rogar ao Pai uma segunda chance de cuidar do novo espírito reencarnante. Mas já passou a época, não tem mais condições. Então, crianças carentes, tem tanta criança que precisa de ajuda. Se você não é pai ou mãe de uma criança porque não teve oportunidade, por um motivo ou outro, seja de outras crianças. Tem tanto orfanato que precisa de carinho, de atenção, tem tanta criança que precisa de amor, de afeto, assim como os idosos. A gente que faz na FLF, a gente visita 2 asilos e a gente leva carinho para esses idosos, leva afetividade, leva alegria, leva amor. Então, se eu não posso mais mudar o passado, mas eu posso mudar o presente para ter um futuro melhor. Então, vamos agir com amor, ação com amor em relação ao próximo, em relação às outras pessoas, vizinho, familiar. Agir com mais amor, compensar uma situação com outra. Não é sentindo culpado, se sentindo infeliz que vai resolver, mas sim agir do contrário com amor, com carinho. Todo mundo gosta de amor e de carinho, né? Ontem foi o dia, né, do amor e do carinho, né? E hoje também é, e amanhã também deve ser. Sempre. Torne melhor a vida de algum irmão necessitado, ajudando de alguma forma. Torne sua vida útil, sermos úteis. O que nós fizemos com o nosso tempo disponível? Ajudamos alguém? Ou ficamos só descansando? Trabalhamos, estamos cansados? O quanto a gente se sente útil em relação ao próximo? Esquecer o erro e pense no bem que pode fazer. De que forma eu posso ajudar o próximo? Que isso preenche. Eu sei que quando a gente vai no asilo, a gente volta, a gente se sente tão feliz, que a gente levou felicidade para aquelas pessoas que estão lá, às vezes sozinhas, mês após mês. É uma felicidade interior, a gente se sente útil, a gente se sente feliz com isso. Pelo menos eu me sinto assim. E eu sei que vários que vão também sentem isso. É prazeroso. E aí isso ajuda na nossa culpa, às vezes, ou erros cometidos no passado. Pratique o amor. O amor, ele é maravilhoso. O culto do Evangelho no Lar, ele aperfeiçoa o homem. O Evangelho no Lar, ele aproxima as pessoas. A gente fala sobre amor, fala sobre carinho, aprende alguma coisa. O homem aperfeiçoado ilumina a família. Quanto mais iluminados formos, melhor será a nossa família. A família iluminada melhora a comunidade. E a comunidade melhorada eleva a nação. Ou seja, nós vamos construindo através de uma pessoa, 2, 3, vai aumentando quando a gente vê a nossa casa, depois a nossa casa, nosso bairro, nossa cidade. Quando a gente vê, a gente consegue levar isso para tudo quanto é lugar. O amor. Agir e praticar o amor. Se comportar amorosamente para com o próximo. E assim, eu quero terminar essa nosso tema de hoje com uma citação de Pedro, no Evangelho, Pedro 4,8, que diz o seguinte: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados.